Fala galera monocórdio, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que confunde muita gente, que são as declarações de variáveis através dos atributos var, let ou const, né? Qual o melhor utilizar, em que casos que eu devo utilizar, e hoje a gente vai desmistificar cada um desses modelos de declaração de variáveis, tá? Bom, antes de 2015, tá, do ES 2015, o único modo que nós tínhamos de declarar variáveis no JavaScript é através da palavra var, tá? Era assim que a gente declarava variáveis. Só que nessa época a declaração de variáveis era um pouco confusa, porque a variável era sempre declarada em relação ao escopo global da função que estava sendo criada, tá? Então, quando a gente fala de escopo global, a gente está falando de um objeto maior, a camada superior de todo o universo em que o script está rodando. No caso do nosso navegador, é o window. Este é o escopo global do window, tá? Então, qualquer variável que eu defina, ela vai existir no escopo global, tá? Então, assim, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os tipos, tá? Para vocês entenderem. O tipo var é o primeiro tipo que a gente tinha para declaração. E a gente escrevia a palavra var na frente do nome da variável que a gente gostaria de criar. E essa variável poderia ser atribuída já nesse momento ou não. E ela ficaria disponível no escopo global da função que está sendo executada no momento, tá? E ela pode ser redefinida e reatribuída. Pessoal, existe uma diferença entre definição e atribuição. Definição é quando eu faço isso aqui. Eu defino a variável pela primeira vez. Por exemplo, varName igual a Diogo. Tá? Isso é definição de variável. Reatribuição é quando eu faço name recebe Pedro. Eu não preciso definir, tá, novamente a variável, eu simplesmente reatribuo. Isso tem uma diferença, porque quando eu faço var no JavaScript, antes dele ser executado pelo navegador, ele é, vamos dizer assim, compilado, ele é lido. E quando ele é lido, ele passa por cada uma dessas linhas, verifica quais são as variáveis que vão ser criadas, e ele cria essa referência em memória primeiro, e depois ele faz as atribuições. Isso é chamado de hoisting, tá? Ou içamento. A gente pode falar em um vídeo futuro se você quiser sobre isso. Mas basicamente o que ele faz? Ele varre o meu código entrar atrás de palavras, né, de variáveis que tem o atributo var, joga esses elementos em memória e depois ele vem reatribuindo, tá? Para que essa variável exista no contexto de execução, no contexto que eu estiver ali naquele momento. Então eu vou fazer um exemplo bem simples, tá? Para vocês entenderem. Eu já tenho uma var x definida ali. Então se eu fizer de novo var x recebe agora novo valor, tá? E eu der o meu console.log aqui nessa variável x, vocês vão ver que eu tenho duas opções de imprint. A primeira seria a opção com 10 e a segunda seria a opção com novo valor. Qual será que vai executar? Vamos aqui para o nosso navegador, eu vou fazer o debug no próprio navegador e você vai perceber que, embora eu estava fazendo a atribuição nos dois casos, ele trocou o valor para o novo valor, para a última atribuição que eu fiz. Perfeito? Agora, o que acontece se eu tentar fazer com o let? Vamos ver a definição do let. A variável let, né, ela é de bloco e é definida uma única vez e pode ser reatribuída. Na real, o que isso quer dizer? Eu só posso ter uma vez no meu código, por bloco, tá? Por escopo, a palavra let com o nome da variável. Então, por exemplo, eu não posso ter novamente let y recebe novo valor, tá? Pela especificação, tá? E se eu tentar fazer isso, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos fazer o console.log y, certo? Quando eu tentar executar isso no meu navegador, ele me traz um erro, falando identificador y, né, que é o identificador da variável, ele já foi declarado, tá? Então, quer dizer, a gente não deve tentar redeclarar uma variável do tipo let. Ela só deve ser definida uma única vez por escopo.
tá? Eu vou explicar um pouquinho mais o que é escopo para vocês entenderem, mas vamos primeiro falar sobre os 3 tipos de variáveis, tá? Então, se eu fizer agora o seguinte, eu tirar esse let, que é de atribuição, e deixar apenas a ação de reatribuição, ou seja, eu estou definindo o let uma única vez e estou reatribuindo esse valor aqui embaixo. Aí, sim, ele vai funcionar, tudo normal. Ele trocou o valor da variável let, que era 10, tá? Que a gente está aqui, let y era 10, e trocou esse let y por um novo valor. Em JavaScript, você pode alterar as variáveis por tipo sem nenhum problema. Você pode mudar de string para integer, de integer para boolean, para double, enfim, você pode trocar, não existe nenhuma restrição na troca de tipos de variável, tá? Você pode fazer isso à vontade. Já o modelo const, tá? Ele automaticamente já relete ao que? Constante, tá? Const vem da palavra constante em português. Então, o que significa essa constante? É uma variável de bloco definida uma única vez, assim como let, a gente só pode escrever uma vez const z, não pode ter isso no mesmo escopo de código mais de uma vez, e não pode sofrer atribuição. Ou seja, eu não posso vir aqui e fazer assim, ó, z igual a novo valor. Tá legal? Vamos testar? Primeiro eu vou tentar fazer o seguinte, const z, eu vou tentar redeclarar ela com um novo valor, certo? E aí a gente vai ver que syntax error, identificador z já foi declarado, tá? Então assim, ele já foi declarado, eu não posso redeclará-lo, que é o caso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando declará-lo 2 vezes, não posso fazer isso. Então eu vou tirar e vou tentar fazer só atribuição, z igual a novo valor. Eu estou reatribuindo o valor dessa variável. Ele também não vai deixar. Ele está falando que eu estou tentando assinar um novo valor ou escrever um novo valor dentro de uma variável constante. Variável constante, ela não pode mudar. Uma vez definida, ela não pode mudar, certo? Então, uma vez que eu entendi que const eu defino uma única vez e eu não posso alterar dentro do meu escopo de código, uma vez que eu entendi que let eu posso definir uma única vez, mas eu posso reatribuir, e o x eu posso reatribuir a qualquer momento e redeclarar a qualquer momento, qual que vocês acham que não deveria ser utilizado dessas opções? Exatamente, o var. Por quê? Porque o var significa um risco para sua aplicação. Tá? Você pode definir uma variável importante como var, certo? Por exemplo, var rate, por exemplo, para você trabalhar alguma taxa, alguma média, alguma coisa. E aí você define um valor que aqui é super importante, por exemplo. E aí lá embaixo, por algum motivo, você tem algum script fazendo uma outra coisa, nada a ver com o seu script, mas que também define no mesmo escopo que você uma variável rate. Ou seja, o seu script vai quebrar, porque dentro do modelo var, você vai reatribuir essa variável sem nenhum problema. E você vai quebrar o teu script porque houve essa falha, né, de execução. Antes da gente ter... agora eu vou explicar um pouquinho para vocês de escopo. Tá? Como que a gente resolvia esse problema de escopo global quando a gente trabalhava, por exemplo, só com var? Muitas vezes as pessoas encapsulavam um objeto ou uma ação com base em uma função de escopo. Tá? O que quer dizer isso? Antigamente a gente fazia o seguinte, se eu declarar aqui uma var, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Se eu vim aqui no meu navegador e digitar window, eu acesso o objeto window, que no caso é o escopo global aqui no navegador. Tá? Ele é o escopo global. Deixa eu só ver, eu nunca fiz esse teste, vamos fazer agora. Eu vou tentar pegar var window e vou escrever aqui como Diogo, simplesmente, tá? Meu nome aqui. E aí eu vou chamar o window novamente. Tá vendo? Ele não permite eu reescrever a variável window. Por que isso? Porque o window é o escopo global do negócio. Ele não permite porque eu estou dentro de window tentando reescrever o window externo. Não vai funcionar. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável. Só que uma coisa, dentro desse window, eu tenho um outro window. Quer ver? Vamos ver aqui. Vamos abrir esse escopo de window. E eu vou descer aqui embaixo.
Vamos ver se ele vai estar presente aqui. Não, ele realmente não jogou. Tá? Porque é uma palavra, ele fez a correção. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui a minha variável. Eu vou criar uma variável chamada mão no código. Tá? Como eu estou digitando essa variável mão no código, eu vou dar um F5 aqui. E agora, se eu digitar aqui mão no código, você pode perceber que essa variável está disponível no meu navegador de forma global. Por que isso? Porque essa variável foi içada, tá, para dentro do escopo global, que no caso é o window. Tá? Se eu quisesse fazer isso de uma forma que ele não ficasse global, eu teria que fazer um encapsulamento dessa minha variável. Como que eu faria esse encapsulamento? Com uma função. Tá? Então eu poderia criar uma função não nomeada de execução automática, tá? Como essa aqui. Isso é uma função não nomeada de execução automática. Eu já estou definindo ela e já estou mandando ela executar através dos dois parênteses aqui no final. E aí eu poderia definir essa var mão no código. Tá? Eu vou colocar ela aqui dentro desse espaço. E vou dar um console.log só para mostrar para vocês que ela está existindo aqui dentro. Tá? Mão no código. Aqui. Pronto. Dessa forma, olha. 45 is not function. Cadê 45? Oxi. Estou dando errado aqui. Index linha 16, que é linha 16? O que eu escrevi errado aqui? Ainda está dando erro aqui. Pera aí, gente, vamos tentar descobrir por que está dando erro isso aqui. Porque agora eu não consigo entender o que está acontecendo. Deixa eu só pausar aqui. Pessoal, consegui entender aqui o que eu estava fazendo de errado. Seguinte, quando eu estou fazendo uma declaração de uma função não nomeada auto-invocada, ou seja, dessa forma, eu não posso fazer dentro de uma tag script como eu estou fazendo aqui, porque ele vai gerar um erro de referência na hora que eu tentar executar, vai falar que isso não é uma função. Então, se eu estou tentando fazer assim, ó, function, tá, e definir aqui um console.log teste, tá, o que acontece? Ele não vai executar, ele vai dar um erro, porque ele não reconhece isso como uma função válida dentro da script, tá? Mas quando eu faço isso dentro de um arquivo externo, só de JS, tá? Faço um arquivo externo, declarando da mesma forma e chamo esse script dentro do meu código, aí sim esse modelo funciona, tá? Porque daí ele não está criando isso no contexto de execução, ele foi chamado em memória primeiro. Então ele vai funcionar perfeitamente, tá? Então eu vou só exemplificar aqui para vocês entenderem. Quando eu faço esse modelo de escopo, como eu estou comentando aqui, eu posso definir uma variável aqui dentro, tá? Que eu vou chamar aqui var mão no código, recebe canal, tá? E se eu vir aqui no meu index.html, eu estou importando ele e tentar chamar essa variável, tá? Então eu vou tentar chamar ela agora. Eu vou dar um console.log, tá? E eu vou tentar chamar essa variável mão no código aqui. O que será que vai acontecer? Se eu tentar executar, ele me traz que mão no código não é definido, embora ela exista aqui no meu código, tá? Eu vou dar um console.log aqui, ó. Mão no código, tá? Olha, ele está funcionando, ele está printando, essa variável existe no script, mas ele está isolado dentro daquele escopo e ele não está disponível para o escopo global. Agora, se eu criar uma nova variável mão no código aqui, ó,
Fora do meu código, mão no código, né? Então vamos lá, var mão no código recebe YouTube dessa vez. E eu der um F5, aí sim. Embora eu esteja criando essa minha variável dentro de um arquivo externo, que não tem nada a ver com a minha implementação, ela está disponível no escopo global aqui, ó, tá? É assim que o jQuery é disponível no escopo global quando você faz o import dele, né? Você vai ver que você tem acesso à variável jQuery através do atributo $, ou através da palavra jQuery. Então é dessas duas formas. Só que se existir uma outra biblioteca que também utiliza o $, certo? Esse $, pode ser substituído e você não conseguir acessar o jQuery. Então, geralmente, as pessoas utilizam, quando vão atribuir para dentro de uma função, a palavra jQuery reservada, que é muito mais difícil de você ter alguém utilizando, embora aconteça, tá? Embora possa acontecer. E isso no escopo de var, tá? Então, quando a gente só tinha var, o único jeito da gente proteger um pouco o nosso código de bugs, né, que um outro script externo substituísse uma variável que a gente criava dentro do nosso código, era através das funções autonomeadas, né, de alta execução, não nomeadas de alta execução, tá? Que assim a gente isolava as variáveis dentro do nosso escopo global, tá? O escopo global, nesse caso, ele era definido através de uma função, ou seja, tudo que estiver dentro de uma função global, uma função de mais alto nível, vai permanecer ali, tá? Um outro exemplo, tá? Só para vocês entenderem como isso funcionava. Eu tenho a minha function aqui, e aqui eu estou definindo uma variável var mão no código, né? Como a gente fez. E aí eu vou criar uma recebe canal, tá? E aí eu vou criar uma nova function aqui, chamada, sei lá, teste, só para a gente exemplificar aqui, tá? E dentro dessa teste eu vou criar uma nova var mão no código que recebe YouTube, tá? E agora eu vou dar um console.log nessa mão no código, certo? E aqui fora eu preciso executar essa teste para ela poder ser executada, senão ela não vai aparecer. E eu vou dar um novo console.log aqui no final com a mesma variável, mão no código. E vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, deixa eu tirar o console.log do nosso index aqui, tá? E vou voltar aqui para o index. Vou tirar esse aqui de baixo, tá? E notem que o que vai acontecer? Ele vai printar os dois valores, porque dessa vez o escopo da minha função é mão no código. Então essa variável mão no código que está definida aqui dentro, ela tem existência apenas dentro desses colchetes. Fora desses colchetes, esse mão no código é o que vale, não esse aqui dentro. E se eu não atribuir, né, ele pode ser acessado, tá? Então se eu não atribuir aqui, ele vai ser printado as duas coisas. Mas se eu reatribuir, o que vale é o novo valor que está aqui dentro, certo? Mas essa reatribuição, ele não interfere no mundo externo, ou seja, não interfere no escopo externo à função executora, ok? Então, ele não interfere e eu consigo trocar o valor aqui para YouTube, mas fora do escopo da função, o valor ainda continua sendo o canal, tá? Isso é o jeito que a gente tinha antes do ECMAScript 2015. Agora, com o ECMAScript 2015, nós não utilizamos mais var, porque é muito inseguro. As pessoas podem criar variáveis com o mesmo nome no nosso código. Então, nós passamos a utilizar o let e o const, tá? Lembrando que o const ele não pode ser alterado. Eu sempre vou utilizar o const, uma vez que aquela variável é atribuída, eu não preciso alterar mais ela. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma tag, certo? Então, eu posso definir minha const body e fazer um document.query selector tag body, tá? E isso nunca vai mudar no meu contexto de execução. Toda vez que eu fizer o document.body, eu vou receber o mesmo elemento, tá? Então,
Em vez de eu ter que ficar toda vez pegando e definindo uma variável, eu posso fazer isso uma única vez dentro do meu código e ela fica acessível para sempre. E eu não posso alterar, porque body tem que ser sempre body. Não pode ser body se tornar um H1, o body não pode se tornar uma variável de integer, o body não pode se tornar qualquer outra coisa. Ele simplesmente tem que continuar sendo uma referência da tag body dentro do documento. Então o const eu posso ser utilizado dessa forma. E o let eu vou utilizar sempre que eu precisar fazer uma reatribuição. Então, por exemplo, eu posso definir let como x, né, recebe 10, e se eu precisar fazer uma atribuição, reatribuição desse valor, eu posso, por exemplo, x recebe x menos 10, é uma conta, por exemplo. Então eu posso utilizar dessa forma, sem nenhum problema. Eu não posso redeclarar, eu não posso ter vários x dentro do meu espaço, mas eu posso manipular o valor dentro dele. Essa é a forma correta, tá? E uma coisa que veio também com o ECMAScript 5, 2015, é a definição de variável em bloco. Como eu falei para vocês, antes a variável era definida em escopo de função, tá? Ou escopo global. Agora, ele é definido apenas em escopo de definição. Ou seja, se eu fizer uma variável aqui, um if, tá? E dentro aqui, eu vou fazer assim, esse if 1, tá? O que significa isso aqui? Eu estou fazendo uma atribuição ternária e verificando se é true ou false, tá? Eu vou definir aqui, ó, const z45, tá? Só que dentro desse if aqui, eu vou fazer um const z igual a 10. E vou dar um console.log nesse const. Vou dar aqui um z. E aqui embaixo, eu vou dar um console.log no z, tá? O que vocês acham que vai acontecer nessa execução aqui? Vamos ver? Então vamos lá, estou dando meu F5, vou tirar aqui o meu JavaScript de antigo, né? Só para não ficar poluindo o nosso console. Mas olha só, com o ECMAScript 2015, o escopo de execução das funções não são mais funções globais ou funções filhas, mas sim tudo que for definições de bloco. E definições de bloco no JavaScript é tudo que é envolvido por um parênteses. Então, se eu tenho um C, eu posso definir uma nova variável aqui dentro, sem nenhum problema. E essa nova variável, essa const z aqui interna, ela não é a mesma const z que essa externa, tá? Então, ela não substitui o valor, ela atribui uma nova const z, tá? E isso é armazenado em memória de forma diferente dessa const z aqui de cima, certo? Então, quando eu executo, por isso que isso acontece. Eu tenho 10 printando o primeiro aqui dentro do meu if, mas eu continuo tendo o valor externo como 45, tá? Então isso é muito utilizado, por exemplo, no for. O for fica bem claro isso para a gente entender, tá? Eu vou definir um for bem simples aqui, como sendo let i igual a 0, certo? I igual, i menor, né? I menor que 5, eu faço o i mais mais, ou seja, é um looping, né? Enquanto o meu i for menor que 5, eu continuo executando e eu estou definindo esse for com i igual a 0. O que acontece se eu tentar executar dessa forma? Eu vou fazer um console.log i para mostrar que ele está crescendo, e aqui fora eu vou dar um console.log i. Qual será o valor desse console.log i? Eu vou colocar até um externo aqui para a gente enxergar melhor, tá? Então eu vou dar e vamos executar. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Tá? A definição de let está sendo feita dentro do for, certo? Então, quando eu executo esse código, o i existe, porque ele é printado aqui, ó. Quando eu estou dando for, ele está dando o i, ele está dando console log no i. Então essa variável existe, ela foi definida. E ela está sendo reatribuída a cada looping. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Porém, quando eu tento chamar ela fora do for, ela não existe. E não é definido. Ele não foi definido, certo? Então, quando a gente volta aqui para o nosso modelo, né, você percebe que ele só existe dentro dessas chaves. Ele não existe fora dessas chaves, tá? Então, quando você faz let ou const,
ele só vai existir dentro do contexto de bloco, ok? Ok? Então é isso. E aqui, quando a gente tem, se eu trocar isso aqui por var, você vai perceber que esse comportamento muda. Quando eu dou F5, ele me traz a informação do i igual, mas agora no externo o i existe. Ou seja, ele poluiu o meu código. Ele está poluindo cada vez mais o meu código, com variáveis que talvez eu não vá usar. O i foi utilizado só no contexto de for. Ele não deveria mais existir no meu código. Mas não, ele continua existindo, porque o var está no escopo de função e não no escopo de bloco. Certo, gente? Deu para entender? Então, recapitulando. var, não utilizo mais, não utilize. Isso reduz drasticamente a segurança do teu código e faz com que o seu código possa quebrar. Let, vou utilizar a atribuição uma única vez, ou seja, eu só posso escrever let, nome da variável, né, igual uma única vez, mas eu posso reatribuir esse valor quantas vezes eu quiser. E a const é declarada uma única vez e ela não pode ser reatribuída, certo? E o let e o const, elas são declaradas e elas existem dentro do contexto de bloco de execução, tá? Então, dentro de chaves, eu posso criar novas consts ou novas vars com o mesmo nome das externas e ele vai existir apenas dentro desse bloco, ok? E o var, como eu falei, ele é extremamente vulnerável, vocês não devem utilizar. Perfeito? É isso aí, galerinha no código. Se ficou em dúvida, teste isso aqui, vai para o navegador, começa a brincar com isso aqui que vocês vão entender muito mais sobre como funciona essa questão das variáveis. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.